No vídeo de hoje você vai aprender 10 treinos que vão mudar definitivamente a sua corrida, independente se você é um corredor de maratona, de meia maratona, de 5K, de 10K ou se você está iniciando na corrida. Estes treinos que eu vou te apresentar aqui vão servir para que você mude como você corre, seja passando a correr mais rápido, tendo mais resistência, tendo mais consciência de ritmo ou simplesmente tendo uma maior percepção de esforço, então você vai conseguir performar melhor nas provas. O primeiro treino que nós temos aqui é um treino clássico que eu já falei dele algumas vezes aqui no canal, que é o treino de rodagem mais umas corridas coordenadas. Esse é um treino clássico que todo corredor tem que fazer e muitos corredores negligenciam esse tipo de treino, que é basicamente um treino onde é que tu vai fazer o teu treino que seria leve, a tua rodagem leve, o teu treino em Z2, né, aquele treino mais fofo, aquele treino mais tranquilo, só que tu vai acrescentar um pouco de velocidade nesse treino. E eu gosto de fazer isso de duas formas. A primeira delas é fazer um 100% no final do treino, que é, vai correr 100 metros num ritmo rápido e relaxado. Eu sempre gosto de deixar esse ritmo como o ritmo da corrida coordenada, rápido e relaxado, só para que tu melhore a tua mecânica de corrida, tu ensine teu corpo a sempre se manter esse contato com a velocidade, tu ensine como ele deve se movimentar, enfim, tu faz esse 100 metros numa corrida rápida e depois tu caminha por 100 metros. Caminhou, repete isso 5 vezes ali, tá mais que suficiente e você já vai conseguir ter esses benefícios. Você não vai estressar o seu corpo como um treino intervalado, um treino longo, um treino fartlek, onde é que você vai passar muito tempo exigindo disso, porque 100 metros passa rápido, então se você for um corredor aí, talvez, se você correr pace 5, vai passar em 30 segundos, ou seja, é um pouquíssimo tempo, você vai acumular 2 minutos e meio de uma intensidade. Isso muitas vezes é o tempo que você passa em um tiro num outro tipo de treino, então é um acúmulo muito pequeno. Ou também eu gosto de fazer 30 segundos no ritmo rápido, aí eu gosto de usar o ritmo de 3K ou o ritmo de 5K, com pausas mais longas, e aí no meio do treino mesmo. Então, por exemplo, meus alunos vão ter 45 minutos de treino. Eles rodam os primeiros 30 minutos leve, depois faz uma aceleração de 30 segundos no ritmo de 3K ou de 5K, roda 2 minutos e meio leve, ou seja, é um tempo mais do que suficiente para recuperar daquele estímulo, acelera de novo, completa aí os 45 minutos. Esse é o primeiro treino, é básico. Se você não faz isso ainda, você precisa começar a fazer isso agora. Inclusive, a outra coisa que você precisa começar a fazer também é seguir aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, para receber outros conteúdos como esse, e também deixar o like para ajudar na divulgação desse vídeo. Porque eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua, e eu tenho esse canal aqui com o intuito de levar mais conhecimento, estratégias práticas e estratégias que você consiga aplicar na sua corrida para realmente ficar mais rápido e melhorar a sua performance ou melhorar somente a forma como você corre. Vamos lá para o nosso segundo treino, que é 10 a 15 de 300 metros na V1500. Esse é um treino muito bom de fazer. Ele é um treino que não é tão simples, tão fácil de fazer, mas o foco dele é principalmente em melhorar a tua técnica de corrida, porque nós só conseguimos ter uma boa técnica de corrida correndo rápido. Talvez ninguém tenha te falado isso, mas a gente consegue realmente fazer com que o nosso corpo desenvolva uma técnica melhor correndo rápido. Por isso que você olha um velocista, nossa, ele tem uma técnica muito boa. Ou você vê o cara correndo a maratona lá e ele tem uma técnica muito boa. Só que para ele correr a maratona com aquela técnica lá, pace 3, ele tem que ser capaz de correr muito mais rápido. E esse treino, ele faz justamente isso. Ele te ensina como você vai posicionar o seu corpo na hora de correr rápido, além de também melhorar a sua velocidade de reserva. Porque se você quer correr bem uma meia maratona, quer correr bem uma maratona, você precisa dos treinos específicos para essas provas, mas quanto mais rápido você for nas distâncias menores, melhor você será nas distâncias maiores, porque é tudo uma questão de habilidade. Se você é muito habilidoso correndo rápido, você consegue estender esta velocidade ao longo das distâncias e correr muito bem também uma maratona. Então esse treino ele é excelente para isso. Por que coloquei de 10 a 15? Porque para muitas pessoas 15 repetições vai ser muito exigente, e para outras, 10 repetições já vai chegar no limite. Então, entre 10 a 15, eu sempre recomendo que você comece com distâncias menores. Então, começa com 10, vê como é que reagiu. De repente, se foi tudo certo, na próxima semana você coloca aí 12 repetições, depois 14, depois 15 repetições, vai fazendo essa mudança. O tempo de intervalo desse treino, percebe, ele é igual
ao tempo que você vai fazer o tiro. Então, se você correr 300 metros a pace de 13,20, isso vai dar 1 minuto. Você vai adicionar mais 30 a 45 segundos a mais desse tempo. Então, se eu vou correr a 13,20, eu vou correr 1 minuto 300 metros, vai dar mais ou menos 1 minuto e meio a 1 minuto e 45 de descanso. Por que isso? Porque não tem como eu treinar técnica de corrida, não tem como treinar velocidade cansado. E aí que muitos corredores erram. Porque se eu quero treinar realmente de fato velocidade, eu preciso estar descansado para isso. Por isso que esse intervalo é mais longo, muitas vezes, nossa, mas eu faço tiro de 1 km e meu intervalo é de 1 minuto, 45 segundos. Sim, só que nessa fase, com esta velocidade aqui, eu preciso de um tempo maior para descansar o meu corpo, descansar a minha cabeça e dar a qualidade no próximo tiro, porque não adianta nada só ficar treinando cansado por treinar. Eu ensino meu corpo um padrão motor ruim, não ensino ele uma boa técnica, não melhoro minha velocidade porque eu vou estar treinando cansado. Então, por isso, esse intervalo de descanso maior, porque eu preciso que meu corpo esteja totalmente recuperado. Traçando um paralelo, é como se fosse treinar força na corrida. Treinar força na academia. Eles também fazem pausas longas, porque o foco é na qualidade do movimento para que execute da melhor maneira possível. Então, esse treino é muito bom, pode ser feito aí por todos os tipos de corredores, desde os 3K até a maratona. É claro que se for um corredor de maratona, ele não vai fazer isso no período específico dele, ele vai fazer isso lá na base ou num período que ele não está treinando para maratona. Se for um corredor de 5K, ele vai se beneficiar muito desse treino mesmo em períodos específicos. Corredor de 3K vai se beneficiar ainda mais. Corredor de 10K, já não recomendo tanto colocar no período específico. Teria que ser algumas semanas antes, aí pelo menos umas 8, 10 semanas antes de iniciar a especificidade para a sua prova-alvo. Próximo treino, treino número 3, é o famoso escadinha. E esse sim é um treino excelente para quem corre 5 e 10 quilômetros, tá? Basicamente, você começa correndo 400 metros no ritmo de 5K, 800 metros no ritmo de 5K, 1.200 metros no ritmo de 10K, 1.600 metros no ritmo de 10K, 800 metros no ritmo de 5K, 400 metros no ritmo de 5K. Originalmente, esse treino ele tem um 1.200 depois deste 1.600 aqui. Só que eu, particularmente, já fiz com 1.200, já apliquei com alguns alunos avançados o 1.200 e fica um treino muito puxado. Se você for um atleta de elite que já está treinando há mais tempo, pode ser interessante fazer esse 1.200 aqui no final. Mas para a maioria eu vou recomendar, inclusive eu, quando faço esse tipo de treino aqui, eu tiro esse 1.200 porque aí você consegue dar mais qualidade. Ele é um treino chave muito interessante para quem está treinando para uma prova de 5 ou de 10, porque ele replica as demandas que você vai precisar numa prova. Ele vai estar treinando a sua velocidade específica do 5K e a sua resistência específica, que é uma velocidade acima, que seria o 10 km. Então é muito, muito bom. E o intervalo entre 200 e 400 metros ativo. Mais uma vez, eu reforço. Esse intervalo ele é variável porque tem pessoas que, por exemplo, para correr 200 metros, elas vão demorar 2 minutos, 3 minutos para correr 200 metros de recuperação. E tem outras pessoas que, para correr 200 metros, vão levar 1 minuto, se ela correr a pace 5, pessoas que estão mais avançadas. Então, para essa pessoa ter mais ou menos o mesmo intervalo de recuperação, ela teria que ter 400 metros, que ela teria os mesmos 2 minutos que a outra pessoa está correndo 200 metros. E é claro que isso depende muito da velocidade, por isso que eu coloco aqui esse intervalo. Normalmente eu gosto de começar com um intervalo um pouco mais longo, começa com 400 metros, avalia como é que foi o treino, se foi muito fácil de executar, diminui para 300 metros, e aí vai manipulando, porque o treinamento ele não é gravado em pedra. Vocês vão ver que a maioria dos treinos aqui, eles têm uma margem para acontecer. Mas eu diria ali que 300 metros vai suprir muito bem as necessidades de todos os corredores. Treino muito bom para fazer preparação específica, beleza? Treino número 4. 2 a 3 tiros também, ó, percebam. 2 a 3, porque para uma pessoa mais iniciante, 3 repetições desse tipo de treino aqui vai ser bem exaustivo. Para alguém que está mais avançado, 3 repetições fica muito bom. Que é 800 metros no ritmo de limiar, 800 metros no ritmo de 10.000, 800 metros no ritmo de V1500. A pausa do primeiro 800 para o segundo 800 é 1 minuto e meio, do segundo 800 pro terceiro, do segundo para o terceiro é 2 minutos, e aí depois que tu faz 800 metros na V5000, tu dá 2 minutos e meio de pausa, e aí tu recomeça o ciclo de novo com 1 minuto e meio, 2 minutos e meio, 2 minutos e 2 minutos e meio de pausa. Então esse é um treino muito bom, porque ele trabalha basicamente as principais velocidades que a gente tem dentro da corrida. Então, se tu vai treinar para uma meia maratona ou para uma maratona, tu vai estar trabalhando o limiar com esse nosso primeiro tiro. Trabalha a velocidade de 10K, que é um pouquinho acima do limiar,
Então já desenvolve um pouco mais da tua resistência e trabalha os 5.000 no final, que é uma velocidade mais próxima do VO2. Então ele passa por essas principais velocidades e você consegue estimular uma grande parte do seu sistema geral. Então é um treino para usar numa fase de manutenção, onde é que você não está treinando em nenhuma prova específica, porque estou dando estímulos em diferentes áreas. E é muito bom, então eu consigo manter a minha capacidade geral sem gerar uma sobrecarga tão específica. Além do que, melhora muito a percepção de ritmo, porque como essas velocidades são muito próximas, normalmente ali são 10 segundos de pace de uma velocidade para outra, eu gosto particularmente de realizar esse treino sem olhar para o relógio, porque o foco principal, corro ali na velocidade limiar, que hoje está em 13,42, faço isso, depois eu vou para a minha velocidade de 10K, 13,30 mais ou menos, ou seja, é uma mudança sutil, vocês vão perceber que 10 segundos de pace não é uma mudança tão grande assim de força ou de técnica que tem que fazer, então eu já faço sem olhar no relógio, depois eu vou para a velocidade de 5K, que tá 13,22, 13,20 mais ou menos, então ó, é mais um ajustezinho fino, e aí eu vou conseguindo refinar cada vez mais essa minha capacidade, treino muito bom para utilizar nessas fases aí, como eu disse, que você não está treinando para uma prova específica. Treino número 5, treinamento norueguês clássico, que é o 4x4. Esse é um treino bastante exigente, tá? Não são todas as pessoas que vão conseguir executar esse treino com a melhor qualidade. Basicamente ele é 4 repetições de 4 minutos com 4 minutos de pausa, sendo essa pausa pode ser passiva ou ativa. Eu prefiro que seja ativa num trotinho bem lento. Essa velocidade ela varia do V3000 ao V5000, que seria a nossa velocidade de VO2. Por que é um treino bem exaustivo? Porque para alguém que corre 3 km ali, digamos, para um 13,30 de pace, você vai correr mais de 1 km no ritmo de 3K, ou seja, bastante exigente. No ritmo de 5K, talvez você vá correr quase 5 km no ritmo de 5K. A pausa, é claro que ela é generosa. Eu tenho a tendência para puxar mais para a velocidade do V3000, tá? Que é o original. Mas eu deixo até o V5 porque tem gente que talvez não consiga executar porque é uma alta demanda de esforço. E um outro detalhe desse treino é que você precisa estar com as suas zonas de treino bem calibradas. Então você precisa realmente saber qual que é seu limite, qual que é seu 3km, depois do 3km recente é muito bom de fazer, porque senão, se tiver um pouquinho defasado, não vai ser um treino tão intenso quanto ele deveria ser. E o foco principal dele é ganho de VO2 máximo, é ganho de motor mesmo, de você conseguir ter um motor capaz de correr cada vez mais rápido. Esse é o foco desse treinamento. É muito legal para quem treina para provas de 3 e 5 km. Para provas mais longas, não é o melhor treino, né? Em período específico, dá para ser utilizado fora do período, mas principalmente para quem trabalha para prova curta, é excelente. Um treino de qualidade muito bom, embora seja bastante exigente. Eu já fiz ele assim, ó, se tu chegar meio cansado para fazer esse treino, ele não vai ser fácil de realizar. Treino número 6 esse treino aqui é muito bom, tá? Treino para meio maratonista ou meia maratonista, né? Basicamente é 7 de 1.200 metros no ritmo de V10.000 ou no ritmo de meia. Se for um atleta um pouquinho mais avançado, que já tem uma casca, já fez algumas preparações para meia maratona, eu prefiro colocar o ritmo de V10.000. E depois mais 3 km no ritmo de meia. O intervalo, mais ou menos entre 1 a 2 minutos de recuperação. Eu gosto de começar, como já falei para vocês, 2 minutos de recuperação. Essa recuperação ativa, nesse treino aqui é recuperação ativa. Correu 1.200 metros no ritmo de V10K, V10.000 ali, 2 minutos de pausa ativa, repete isso 7 vezes. E aqui também dá pra gente fazer modificação, né? Esse aqui seria o final da progressão, mas a gente sabe que nenhum treino é talhado em pedra. Então eu gosto de começar essa progressão às vezes com tiros de 1.000, começo com 5 tiros de 1.000 e, por exemplo, 2 km aqui no final. Aí vou subindo para 6, 7 tiros de 1.000 e aqui mantendo 2 km e meio. Depois eu subo para 1.200, para 5, 6 tiros de 1.200, 7 tiros de 1.200, até chegar nesse intervalo final, que esse aqui eu considero o supra-sumo, porque se tu realiza esse treino uma vez e depois tu vai para uma prova de 21 km, tu chega no quilômetro 18, tu lembra sempre daqueles 3 km que tu fazia no final do treino, que tu tava cansado e tendo que fazer força. E eu te garanto, se tu fizer isso aqui na tua preparação para meia maratona, tu nunca mais vai chegar no quilômetro 18 da mesma maneira. E, inclusive, é o que os meus alunos vão fazer nas suas preparações para as próximas provas, que a gente tá entrando em fase específica para preparação de meia maratona do Rio de Janeiro, meia maratona de Porto Alegre. Então, se tu deseja ter o meu acompanhamento pessoal para treinar para uma
uma meia maratona ou treinar para qualquer prova que você deseja, é só tu clicar no primeiro link aqui da descrição que tu vai conhecer como funciona a minha assessoria, vai conhecer os planos e eu pessoalmente vou poder te orientar em relação a seu próximo objetivo, utilizando esses treinos que eu tô te mostrando aqui e também muitos outros que só quem está na minha assessoria consegue e realiza eles. Então, se tu deseja ter o meu acompanhamento pessoal, clica no primeiro link da descrição. Seguimos, treino número 7. Treino para maratona. Esse treino é muito legal também de fazer, que é basicamente um fartlek regressivo, né? 6, 5, 4, 3, 2, 1. A gente começa com um aquecimento, mais ou menos 2 km de aquecimento ali, 2 a 4 km, vai depender muito da pessoa. Eu gosto de usar 2 km. Depois a gente entra nesse intervalado específico. Todos esses ritmos serão no ritmo de maratona. Então eu começo 6 km blocado no ritmo de maratona. Fiz isso, que o aluno pretende correr a maratona. 1 km leve de intervalo. Depois, um bloco de 5 km no ritmo de maratona. 1 km leve. Bloco de 4 km no ritmo de maratona, 1 km leve. 3 km no ritmo de maratona, 1 km leve. 2 km no ritmo de maratona, 1 km leve. 1 km no ritmo de maratona. E aí, ou mais rápido, e aí 1 km leve, e aí talvez tenha mais algum desaquecimento no final. Mas isso é um treino, um fartlek regressivo muito bom, porque ele trabalha especificamente o ritmo de prova que você vai correr, trabalha a sua tolerância, as suas fibras musculares que serão utilizadas no dia da maratona. Ele acaba sendo um pouco mais tranquilo, porque você começa com a parte pior e ele vai ficando mais fácil, né? Você vai acumulando mais fadiga, óbvio, de treino a treino, mas ele vai ficando mais fácil no final. Então você começa com o mais difícil, às vezes fez aqueles 6 km, depois o 5, nossa, é 1 km a menos, o 4, 1 km a menos, o 3, 1 km a menos. Então também já é um trabalho mental muito interessante para quem vai fazer a maratona. E eu gosto muito de utilizar ele, quase sempre os meus alunos realizam esse fartlek ao longo de um ciclo de maratona. É mais pro final ali, do meio pro final do ciclo, e é muito interessante de utilizar. Se for fazer com esse sistema de aquecimento de 2 km, se botar um pouquinho mais de aquecimento ou desaquecimento, vai dar mais ou menos ali, se eu não me engano, acho que dá 26 km, tá? Esse total, deixa eu ver, 6 e 5, 11, e 4, 15, mais 3, 20, dá 21. E aí vão ter 1, 2, 3, 4, 5... 6, 21 dá 27, mais 2 dá mais ou menos uns 29 km, meu cálculo tá correto. 29 km de treino, clássico, muito bom, específico. A gente trabalha 21 km no ritmo de maratona. Olha, é um treino excelente. Tua maratona também não será a mesma depois desse treino. Treino número 8. Esses fartlek aqui eu gosto muito, tá? Tem inúmeras variações que dá pra fazer ele, mas esse fartlek, assim, 25 a 30 vezes de 1 minuto no ritmo de limiar por 1 minuto em ritmo leve. Meus alunos estão realizando muito esse treino aqui, agora no período de base, porque ele é um treino que condiciona muito a cabeça, porque tu tem que suportar uma alta quantidade de repetições. Imagina, é 1 hora de fartlek, se a gente bota mais 10 minutos de aquecimento, já dá 1 hora e 10 de treino, que é um treino muito bom, longo, esse é um longo, né? Clássico, excelente. Então, 1 minuto no ritmo de limiar, tu estressa o corpo, mas não estressa muito, porque 1 minuto no ritmo de limiar, ele não é tão cansativo. 1 minuto de recuperação é livre, qualquer ritmo que não seja uma caminhada, estressa de novo mais 1 minuto. Vai. Até a metade do treino tu vai tranquilo. Depois da metade é que começa a ficar. Porque a gente vai ver, são 25, 30 minutos no ritmo de limiar. O que já é um treino de limiar muito mais pesado. E é difícil, por exemplo, conseguir sustentar 25, 30 minutos de limiar seguido. Acaba sendo um ritmado muito estressante. Por isso que eu gosto de separar nessas pequenas partes, porque eu consigo com que meus alunos passem mais tempo treinando de limiar, treinando no ritmo de limiar, recuperem melhor, consigam perceber essa dinâmica, treinar então não somente o estresse metabólico, mas também o estresse neuromuscular, que é correr naquele ritmo, de manter a técnica, deles terem que diminuir o ritmo, depois acelerar, então eles vão entendendo como é que funciona cada um desse ritmo. Se pega numa subida, putz, como é que é meu ritmo de limiar na subida, como é que é na descida, como é que é no plano, como é que é terminando no final de uma subida ou terminando no começo, enfim, essas variações de terreno com essas inúmeras variações de velocidade acaba deixando o treino bastante dinâmico, costuma passar muito mais fácil, por exemplo, que um treino de 1h30 no mesmo ritmo, e ele é excelente para esse ganho altíssimo de resistência e também o mental, porque, como eu disse já anteriormente, essa quantidade de repetições vai estressando. Muitas vezes tu já correu ali um monte de tempo, tu olha, tá recém na repetição 10, aí tu pensa, nossa, tem mais ainda, mais umas 20 repetições. E aí é um estresse mental muito grande, mas tu sai um outro corredor depois de fazer esse tipo de treinamento. Número 9,
O treino Hudson, né, que eu aprendi com o Brad Hudson, ele é basicamente 2 vezes de 1.600 metros no ritmo de 10K, seguido por 4 de 400 no ritmo de V3000. Então, basicamente, corri 1.600 metros, descansei 1 minuto e meio, corri 400 metros, descansei 1 minuto e meio, 400 1 minuto e meio, 400 1 minuto e meio, terminei os 4 tiros de 400 metros, descanso 2,5. Todos esses descansos são passivos, tá? Então é descanso parado ou no máximo dando uma caminhada. Terminou o último 400, deu os 2,5, recomeça lá no 1.600. E aí tu vai, 1.600 metros no ritmo de 10K, descansa 1,5 e aí completa o treino. Ele é muito interessante também para utilizar nessa fase de ganho de condicionamento geral. Por quê? Tô trabalhando o ritmo de 1.600 metros, ali no V10K, que é próximo do meu ritmo de limiar, então eu tô trabalhando essa minha resistência de uma maneira geral. Depois eu tenho que correr rápido no ritmo de 3K, que é o ritmo que tá próximo do meu VO2 máximo, ou o ritmo de VO2 máximo, ou seja, eu estresso tanto a minha resistência quanto o meu VO2 máximo. Depois ainda eu tenho que treinar a minha percepção de esforço, porque eu tenho que voltar a correr um pouco mais lento, sustentar por uma grande quantidade de tempo e depois tenho que voltar a correr mais rápido. Então essas trocas de velocidades e, além de melhorar a nossa percepção de esforço, também melhoram as nossas diferentes capacidades, que se a gente for botar de uma forma bem simplista, ritmo de limiar e ritmo de VO2 são os dois ritmos mais importantes dentro da corrida. Então é muito interessante de utilizar nessas fases onde é que você não está treinando para nenhuma prova específica, uma fase mais de manutenção. E aí o treino número 10 para a gente fechar essa lista incrível, modéstia à parte, não é porque eu fiz, mas ela é realmente incrível. Se tu aplicar isso, eu tenho certeza que tu terá excelentes resultados. Inclusive, se tu fizer qualquer um desses tipos de treino, comenta aqui no campo dos comentários, né? Deixa o seu comentário sobre o que você achou desse treino, o que você executou, se realmente você melhorou nas suas provas, ou também pode me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, que tá aqui na descrição também. Link pro meu Instagram, link pro meu Strava, se tu quer acompanhar a minha preparação rumo à minha maratona 1h15, tá aqui na descrição. Link pra minha newsletter, link pro meu playbook de como baixar o pace na corrida, link pra masterclass de fortalecimento, tá tudo aí na descrição. E o treino 10 é um longo progressivo, entre 1h30 a 2 horas de duração. Obviamente que 1h30 fica mais para quem está correndo distâncias mais curtas, e um longo progressivo de 2 horas seria mais para quem já está num ciclo um pouquinho maior de maratona. Eu não gosto muito de passar o de 2 horas, mas ele existe também, né? Eu prefiro ficar mais nesse 1h30 ou entre 1h15 e 1h30. O que quer dizer isso? Basicamente, tu vai sair para correr 1h30 e tu vai fazer cada quilômetro mais rápido que o anterior. Se tu vai correr, tu corre o primeiro quilômetro, sei lá, escolhi correr para 6. O próximo quilômetro tem que ser mais rápido que 6. Ah, vai ser quanto, Nestor? 5h40, 5h30, 5h55? Tu que sabe, eu sempre deixo para meus alunos decidirem. E aí tu vai ter que ir acelerando até o final do treino. Ele é muito bom porque você ganha resistência geral, porque naturalmente você vai passar por muitas velocidades de corrida. Você vai passar 1 hora na velocidade de maratona, depois na velocidade limiar, a velocidade de 10K, uma velocidade leve, uma velocidade às vezes de V3000 no final do treino. Então passa por diferentes velocidades, estressa diferentes componentes do corpo e diferentes fibras musculares, diferentes técnicas. Você melhora a sua percepção de esforço, porque como você tem que aumentar sempre quilômetro a quilômetro, isso vai estressando. Você ganha condicionamento mental, porque tem que sempre pensar, nossa, eu tenho que colocar mais força, mais força, mais força, mais força. Isso vai melhorar a tua capacidade de dar um sprint no final de prova, de aguentar ritmos mais fortes no final de prova, para que tu chegue mais inteiro, e também vai melhorar a tua flexibilidade metabólica, porque como a gente começa num ritmo mais lento, nós vamos utilizando mais gordura, e conforme a gente vai acelerando, nós vamos queimando, ou o corpo tende a querer gastar mais o glicogênio, só que a gente vai acelerar mais, então tu vai ensinando teu corpo que ele precisa segurar o glicogênio no início da corrida, porque ele vai necessitar desse glicogênio no final. Então ele é um treino muito bom, muito legal mesmo de fazer, e que se você aplicar eu tenho certeza que a sua corrida vai melhorar. Agora eu quero saber, tu já tinha feito algum desses treinos? Já fez algum desses treinos? Deixa aqui no campo dos comentários, e lembro sempre para deixar o like caso ainda não tenha deixado, se inscrever no canal, e também se quiser conhecer mais sobre a assessoria, primeiro o link na descrição. No mais, a gente se vê no próximo vídeo, aplique essas dicas e até mais. Valeu!